Não, cara, eu não sei se é o microfone, se é a minha voz. Sempre que eu boto na lapela, distorce. Dá uma... Botei atrás da barba aqui, ó. Ficou perfeito. Fala aí, rapaziada. Beleza? Felipe Barba na área. Hoje tô aqui com multifacetado Brito, né? Brito Fantasma. O cara anda de skate, stand-up paddle, é youtuber, radialista e veio falar sobre a motocicleta dele hoje. Irmão, satisfação de ver. Bom demais estar aqui. Obrigado pelo convite. E, cara, felicidade total estar aqui na tua casa. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Estamos mais uma vez na casa Coringas Motoclube, sede nacional. Isso aí. Irmão, que moto é essa que você tem hoje? Mas essa aqui é minha amante, né? É minha amante real, porque minha mulher também adora ela. Essa aqui é uma Fat Boy, né? 1.600 cilindradas, é uma jovem senhora. Ela é 2007. Nossa. E, cara, é como eu falei, é uma jovem senhora. E me carregou já por quase esse espaço todo que nós temos aí, né? Já andamos por vários entes federativos e é a minha amante, cara. É essa Fat Boy, a Fiona. Fiona, seja bem-vinda, Fiona. Irmão, no último evento que tivemos aqui na nossa casa, eu vi você chegando com a moto, me encantei pela moto. A moto é muito bonita, muito estilosa. Porra, obrigado. Me fala um pouquinho sobre o prazer de estar nessa moto. Mas, para falar dela, assim, você tem que começar a falar pela paixão por motos, né, cara? Excelente, manda. Todo motociclista, né? Pô, eu comecei lá atrás, na época da Push Motovir. Lembra? Nossa, acho que você não lembra disso, não, né? Eu estudei sobre isso, não vivenciei, mas estudei sobre isso. Começamos lá na Push Motovir, aquela situação toda, a galera, né, com aquelas motoquinhas. E eu sempre tive uma paixão pela Harley. Sempre tive. Antes mesmo de tê-la, eu tive uma outra antes, uma 883, bastante tempo atrás. Não fiquei com ela. E depois, aquela paixão eterna pela Harley, pela moto em si, né? Pela Fat Boy. E até eu chegar nessa aqui, que eu casei com ela. E o prazer de estar com ela, rapaz, é indescritível. É indescritível. Você sentar, você arrumar e você meter o pé assim na estrada. Não precisa ser uma estrada longa, pode ser também, né? Pode ser chegar na casa de um amigo. Qualquer momento que eu me sento nessa moto, a sensação é indescritível, é liberdade, é aquela coisa assim, eu e ela, sabe qual é? É uma situação muito maneira. Eu vou estar durante o vídeo mostrando a moto para vocês aí, cara, tem muito cromo nessa moto, muito Sim. Cromo, muito bonito, assim, parece que só vendo. E ela tá suja. Tá suja. Ela tá suja. Há tempos que ela não leva um banho. Banho só de estrada, né? Só de chuva. Só de chuva. O último banho foi de chuva. Uma pequena limpeza e tal, porque hoje eu recebi esse convite para um paninho e tal, mas ela não está daquele superficial. jeito. Isso aí. Brito, ela é assim ou você já transformou para ela ficar assim? Alguma coisa. Ela já veio para mim assim, né? Na verdade, eu peguei ela de um irmão do clube. E ele deixou ela desse jeito, eu apenas acrescentei alguma coisa para ficar do meu jeito, né? Assim, alguma pouquíssima coisa. Fala para mim. O que foi? Um banco, um acessório, né? Um de couro, uma troca de guidão. Esse guidão não era desse tamanho, era maior, era menor? É um 16 polegadas, porque eu sou Você é bem mais alto. Então eu me sinto muito à vontade com esse tipo de pilotagem. E respondendo logo a pergunta, não cansa. Não cansa. O guidão seca, cara. Estando certo pro seu tamanho, Isso. É mega confortável, é uma parada assim surreal. As pessoas acreditam fielmente, ficar com o braço levantado, porque você não fica com o braço levantado. Você apoia os dedos e vai embora. E tem uma matemática certinha no seu ombro, você se acomoda perfeito. Tem gente
que extrapola um pouquinho, né? Né? Dá aquela A extrapolada. gente já viu alguns trechinhos aí, né? Então, mas é de cada um, mas não cansa. Esse aqui está na medida do meu tamanho, certo no meu ombro. Eu viajo, já fiz longas viagens e eu chego mais descansado Relaxado. do que alguns colegas, alguns irmãos que têm o guidão mais baixo ou tal. Eu chego mais descansado. Eu, há pouco tempo, eu dava aula em autoescola, né? E algumas pessoas, por saber que eu era de motoclube e tudo mais, perguntavam, pô, Felipe, qual moto eu devo comprar? Quero comprar uma moto, isso, aquilo, outro, aquilo. Cara, olha só, antes de qualquer coisa, tem que ver a sua ergonomia. Tem gente que se sente mais à vontade numa custom, numa estradeira. Isso. Tem gente que mais à vontade numa Big Trail, numa Speed. Isso. Então, o cara tem que ver a ergonomia dele com a moto. É igual tênis. Você não pode usar qualquer tênis, né? Então você tem que pegar a moto de acordo com a sua ergonomia, como você bem disse. Onde você se sente bem à vontade, seu corpo bem relaxado, para fazer uma boa pilotagem e uma boa viagem. Eu tenho alguns amigos que andam de Speed, cara, fazem Rio-São Paulo naquela posição ali, curvadão. E aí? Pô, tranquilo, bate e volta, rolezão, passeio. Conheço gente assim, conheço também. Conheço bastante, a gente cruza na estrada. E eu já perguntei também, já curiosidade minha. E aí, cara, como é que é essa pilotagem aí? Tranquilo, pra mim tá de boa. Exatamente. Pra mim, ali já não dá. Não dá. Não dá. E eu não consigo. Eu já sou curvado por natureza, né? Eu já sou meio torto. Se eu ficar na moto daquela, eu vou envergar de vez. Não, eu não consigo. Pra mim, eu não consigo. Minha paixão sempre foi custom. Sempre foi... Apesar de já ter tido outras motos. Que moto você teve? Vai, fala aí, solta. Vamos lá? Posso... Vai. Foram poucas, não foram muitas não. Foram... Bom, para começar, né, eu não tive a Push Motovi. Os meus primos tiveram. Então eu comecei ali junto com os primos e tal, né? E eu peguei, aí o meu primo chegou com uma cinquentinha Yamaha, aquela cinquentinha amarela, lendária, 50 cilindrada, nossa, aquilo era o catiço. E ali eu comecei, já naquela vontade, eu peguei a minha primeira moto, foi a poderosíssima CG 125. aquele tanque bolha azul. A bolinha? A bolinha. CG bolinha. E foi paralama de ferro ainda. Exatamente, foi nessa época que eu conheci o senhor Haroldo, né, o Bravo das Motos, pai da Noemi Mufati, do Bravo das Motos. Sim. Então a minha amizade com ela é desde esse tempo. E aí essa poderosa CG me levou a vários lugares também. Depois uma RX 180, não, uma RX 125, a RX 180, depois passei para DT 180. Olha para quem não conhece, RX e RD são motos diferentes. Isso aí. São bem próximas no formato, sim, mas são modelos bem diferentes. Bem diferentes. Depois foi a DT 180, que também, cara, era um cavalo, porque eu ainda coloquei alongadores nela. Ela ficou igual um cavalo mesmo. Eu fiz muita coisa com aquela moto. Inclusive conheci a minha esposa. Olha, a história. Conheci a minha esposa e foi por conta dela que eu casei com a minha esposa. Por conta da DT 180. Oxi, conta isso. Por quê? Ela não reclamava do cheiro de combustível no cabelo. Óleo do estilo. Nossa Pô, ela se arrumava para sair comigo. Pô, é uma gata, ela vinha toda tal, sentava na moto, a gente chegava no local e ela com aquele perfume de óleo dois tempos que eu adorava, né? E ela nunca o que eu gosto. Nunca reclamou, brother. Eu falei, porra, essa é pra casar. Agora não posso largar mais. Não posso largar. Depois da DT 180, foi a CB 400, aquela CB2, nossa, um clássico, né? Inclusive por conta de um amigo meu, o Carlos, que na época, o Carlos também tinha uma CB. Aliás, ele tem CB até hoje. Hoje ele é meu irmão de clube, Carlos Guimarães. E a CB, e aí veio a pausa da moto. Eu tive uma pausa de moto. Qual foi? Porque eu cheguei na casa do meu tio com a minha mulher grávida de 8 meses, já 7 meses. Ele falou assim, vem cá, tu vai andar de moto com ela até quando? Já tá na hora de um carro, né? E aí dei uma pausa de moto, aí veio aquela fase de filhos e tal. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 2 filhos desse casamento. Casamento que eu estou agora.
E aí vem aquela pausa de filhos e tal. Depois, mais à frente, eu falei, agora é hora novamente de... Já posso. Já posso, já. E aí, aí apareceu uma intruderzinha, 125, que eu cortei ela toda, fiz uma bobber. E aí vai caminhando de E novo. aí vai caminhando de novo, cara. Vai caminhando de novo. Depois cara, foi uma Shadow 600, não, uma Virago 250, Shadow 600, Shadow 750 e, finalmente, essa belezinha aqui, que está comigo desde então. Aí é inseparável. Essa aqui é a amante oficial, né? É a amante oficial, que a minha esposa tem maior carinho com ela também. E estamos aí, cara, nessa vida aí. Viagens. Vamos falar sobre viagem. Cara, viajou em outras motos também. Viajou nessa moto. Eu já vi uma viagem sua postada, que você foi lá pra Rio do Rastro. Rio do Rastro, Rastro da Serpente. Nós fizemos aquelas serras todas lá. Fala aí. Eu fiz a mesma pergunta no outro vídeo. Vou fazer a mesma pergunta para você. Dá uma ideia do que é fazer o Rastro da Serpente, a Serra do Rio do Rastro, de moto. Para quem não teve oportunidade ainda, qual é a sensação? Bom, hoje a sensação é maravilhosa. Mas a última que nós fizemos para Rio do Rastro, nós pegamos ela em obra, cara. Nossa. Nós pegamos ela em obra, a subida toda em obra. Mas foi uma delícia mesmo assim, porque você tem o visual, cara, o visual, a curtição, o barato da viagem são os companheiros. São os companheiros, né, de viagem. Uhum. E ali, naquele momento, eu estava com os melhores companheiros que poderia estar no momento, entendeu? Então a viagem foi maravilhosa. O Rastro da Serpente, a Rastro da Serpente, foi uma delícia descer. Foi, acho que, um dos melhores rolês que eu dei de moto, porque estávamos já no final, Alexandre e Fábio. Uhum. Nós fizemos na maior tranquilidade, descendo aquela pista, aquele tapete, né, brother? Aí a gente parando, olhando tudo. Eu fiz até uma entrevista com um senhor que morava isolado lá. Olha. Senhor Sapo. Mercearia do Sapo. O bairro só tinha aquela mercearia. Eu falei, mas onde é que está o bairro? O bairro todo é a mercearia. O bairro é aqui. Eu falei, pô, então o senhor é o prefeito, você é tudo aqui na cidade. Morador 01. 01, eu fiz uma entrevista com ele, cara, acho que foi uma das viagens mais bacanas que eu fiz com essa moto aí, com a Fiona, foi essa. Fiona, não me leva a mal, vou fazer a pergunta, mas estamos de boa. Alguma coisa além dela? Como assim? A moto dos sonhos, a moto que eu ainda vou alcançar, alguma coisa assim do tipo? Rapaz, eu sou apaixonado também pela Fat Boy, claro. Quem é que, pelo menos na minha época, né, que viu aquele filme Exterminador, né? Aquela ali foi o momento de, pô, essa moto aí. Mas hoje eu também tenho uma paixão muito grande e eu ainda vou chegar nela. É uma Road King. Eu adoro a Road King. Eu não sei porquê. Tivemos um Road Glide aqui tem uma semana. Pô, então, eu tenho uma paixão pela Road King. Ainda mais quando eu vejo que o cara bota o chicano. Pô, escapa aquele chicano e tal. Eu fico, pô, tem os dois amigos que tem. E toda vez que eu paro, eu fico admirando, falo, meu irmão, tá de parabéns, cara, é linda. Eu adoro sou apaixonado na Fiona, mas, rapaz, a de vocês também tá desse jeito. Viagem dos sonhos. Viagem dos sonhos, com a Fiona. Não, a viagem dos sonhos. A viagem ideal, qual seria a viagem ideal de moto? De moto, eu vou... que eu vejo que é a mais corriqueira, mas eu ainda não tive essa oportunidade de ter os companheiros certos, tempo certo, para dar essa caminhada. Ushuaia. Descer ali, tal, ir lá, falar assim, cheguei aqui no final do mundo. Tô aqui e vou voltar. Tô voltando, galera, me aguarde que eu tô voltando. Essa seria a viagem. Eu ia te fazer uma pergunta, estava até programado já, mas pelo jeito eu já sei até a resposta. Que é viajar em grupo ou sozinho? As duas têm a sua magia. Tem a sua magia. As duas? Você viajar em grupo,
é muito maneiro, porque ali você sente a essência do cara que está do teu lado, sabe qual é? Ele está ali do teu lado, você sente a essência. Ou não, né, brother? Assim, às vezes você faz uma viagem e você fala, pô, não dá mais pra viajar com esse doido aí, não. É aquele casamento que você, depois que casa, descobre quem é quem. Exatamente. Então a viagem em grupo é muito maneira. Mas eu também curto muito viajar, eu, minha amante e minha mulher. É uma viagem a três, né, brother? Eu curto muito, a gente já tem uns passeios muito bacanas, sozinhos. A gente está preparando um outro aí, tô só esperando o tempinho dela para poder, vambora. Então tá tudo arrumado e a gente vai dar uma caminhada sozinho. Marca de guerra tem na moto? Nela? Na moto. Não, dela não. Tem nada, tá? Por incrível que pareça, cara, papai do céu me abençoa muito, cara, assim, de nunca ter ocorrido nada. Uma vez, um caso assim, foi crítico, isso acontece muito, mas foi com a Shadow 750. Eu vindo na estrada, cara. Tava vindo a velocidade de cruzeiro, 110, deu um chimbre. Deu um chimbre do nada, aquela balançada. Então eu falei, bom, agora eu vou, né? O saco. Mas consegui controlar, tudo direitinho, parei e tal. Até te fazer a pergunta. A maioria dos especialistas em motocicleta fala que, uma vez que começou o chimbre, você deve manter firme e acelerar gradativamente. Isso funciona na moto estradeira, na moto speed, aquelas menorzinha, numa moto com seca. Eu vou falar o que eu fiz. Não sei nem se é o correto, mas eu tô aqui te contando essa história. Funciona. Funcionou. Eu desacelerei, soltei o acelerador e só mantive. Não mexi em freio, não mexi em nada. Deixou ela estabilizar sozinha. Deixei ela estabilizar sozinha. E aí eu percebi que quando eu passava de 90, falei, por que isso aconteceu? Parei a moto, olhei, falei, nada. Falei, acelerei. Quando eu comecei a chegar nos 100, voltava a chimbrar. Ela voltou um pequeno chimbre. Não foi o que eu estava mais de 100, né? Uhum. Aí deu um pequeno, eu falei, opa, vou de 90 então. Aí vim, o resto da viagem 90, tal, tranquilo, cheguei. O que aconteceu? O coxim daqui do Seca, aqui do Riser, estourou. E aí a estabilidade dele nenhuma. Aí eu falei, tem que ficar ligado nisso. Então, tem que ficar esperto. Quando eu vejo alguém que está com seca muito além da conta, eu falo, cara, já aconteceu isso comigo, cara. Fica ligado, sempre dá uma olhada, sempre dá uma... Tem um irmão que ele comprou uma moto até há pouco tempo, botou um Riser, botou o guidão e tá sentindo que tava meio estranha a moto. Eu fui lá explicar pra ele, cara, esses coxins não são feitos pra aguentar alavanca. Exatamente. Então, quanto mais tu bota de Riser, mais alavanca você faz. Exato. E menos estabilidade no guidão você tem. E você matou a charada, porque nessa Shadow, na 750, eu havia trocado o Riser, tipo assim, uns dias. Forçou demais. Aí eu botei um Riser maior. Eu já tinha um Seca, o Riser maior, aí ficou aquela... E aí aconteceu isso, mas graças a Deus tá tudo certo. Fica a dica aí para quem vai botar Riser, tentar trocar os coxins por polipropileno, evitar os de borracha, botar o polipropileno. É porque ele tem maior durabilidade e menos vibração, então ele vai segurar um pouco melhor. A firmeza vai ser maior e é melhor pilotagem também, fica tudo tranquilo. E dica, mais uma, sempre faça a revisão, cara. Sim, não, isso aí é... Sempre. Eu, se você me permite falar aqui... Fica à vontade. Eu, sempre que eu vou fazer uma viagem, tipo, um tiro aí, eu levo no meu irmão, meu brother, que é de confiança, ele é o único cara que mexe nela, que é o Montenegro, ele faz... Conheço o Montenegro, ele é do Dragões, não é? Isso Montenegro, aí, Dragões, independente, já falei com ele outro dia desse aí. Então, o Montenegro é meu brother, meu irmão, que transcende essa parada de moto. A minha amizade com ele, eu chamo ele de irmão mesmo, porque transcende isso aqui, entendeu? Começou aqui, Sim. Começou com moto, mas hoje transcende essa parada e ele é meu irmão, saço mesmo. Então, quando eu vou fazer alguma viagem, algum tiro, alguma coisa, Monte, dá uma olhada. Tô levando a Fiona aí. Ele faz, tal, fiz isso, tal, blá. E quando eu volto da viagem,
Monte, Monte, segura essa aí. Cheguei. A última que eu fiz, ele falou, pô, tu andou, cara, que eu achei grilo, inseto, tudo dentro do filtro, pô, o que tu fez? Eu falei, sei lá, porra, foi na estrada. Só fui andar, filho. Só fui andar. Ele, pô, tinha grilo, tinha tudo dentro do filtro, inseto. Eu falei, pô, é da estrada. É isso. Lenda. Harley, pinga óleo? Rapaz, antigamente pingava. Mas isso aí é uma lenda urbana, cara. Lenda urbana, porque as Harleys mais antigas, elas tinham um dispositivo de lubrificação de corrente. Não sei se você tá ligado. Tinha aquele dispositivozinho ali. Essa aí eu ainda não conhecia. Tinha um pinga-pinga ali na corrente. E muitas das vezes a pessoa fala, pô, tá pingando óleo. Mas não, era aquele onde lubrificava a corrente. Hoje, a nossa de correia. Correia não tem mais lubrificação. Isso. Mas as antigas tinham essa situação e sempre quando parava, tava aquele pinga de óleo. Às vezes era mesmo. Vazamento mesmo. Às vezes era vazamento mesmo, mas muitas das vezes não. Isso aí é uma lenda. Essa aqui, por exemplo, nunca pingou nada. Não, percebe-se, ela nunca pingou nada. Instalando. Eu vejo assim como uma lenda urbana. Conheço o Harley que pinga, já pingou. Mas também é o seguinte, o cara não cuida. Não cuida, né, cara? Tem isso. Pô, não troca. Não, e tem gente que deixa pingar porque acha que Harley tem que pingar. Tem que pingar. Isso aí, parceiro. Tem todo aquele conteúdo da Harley. Brito, no auge dos seus 60 anos. Porra, 60 em janeiro, hein? Em janeiro, não é muito tempo não, em janeiro. 60 anos, motociclista, anda de skate, que eu vejo, acompanho lá você andando de skate, snowboard. Eu faço algumas coisas, eu sou apaixonado por moto, eu sou apaixonado por esporte. Eu ando de skate, eu stand-up, tem uma equipe de canoagem lá em Angra, que é o VAR Angra, e, pô, então voltei a surfar, parei de voar por conta do acidente, do paraquete. Eu vi. Tem 8 meses que eu operei, estou retornando agora. Aí eu fiz um trato com a minha mulher, com o setor jurídico, né? Aí ela, pô, para de voar, cara. Tu já, pô, volta a cair na água, vai surfar. Aí agora... A água dói menos. Dói menos, né? Tô surfando aí. Eu gosto de esporte, brother. Eu gosto de esporte, eu gosto disso tudo. Essa coisa toda. Meu amigo, foi um prazerzaço ter você aqui na nossa casa. Espero que vocês tenham visto bem a moto. Provavelmente durante a filmagem, mostrei vários trechos da moto. Brito, eu tenho acompanhado aí a Hora do Fantasma. Sim, tô voltando agora em abril. Tô voltando agora, eu tava de férias e tal, tô voltando lá, posso mandar um recado aqui? Fica à vontade. Então, galera, Rádio Mistureba, www.radiomisturebaonline.com.br. Só rock, só música boa, 24 horas de música boa, tô voltando com a Hora do Fantasma, 1 hora de puro rock, informação de evento, informação de moto, tudo aí, informação geral lá no programa Hora do Fantasma, comigo, Brito Fantasma. E toda quarta-feira? Toda quarta-feira, quarta é dia de rock. Aonde? Não, no Fantasma, tem no Fantasma Motoclube. Inclusive amanhã, na quarta-feira, nós estaremos lá com as nossas portas abertas para receber os irmãos. Toda primeira e terceira quarta-feira do mês, a gente abre lá a sede para receber a galera, tomar aquela cerveja, escutar um rock, papo gasolina, papo de motociclista, que Exatamente. É o que tem que rolar. E é isso, a gente está lá esperando vocês. Vou deixar aí o endereço da sede do Fantasma, Sim. O link, o site, tudo bonitinho para vocês comparecerem lá. Até mesmo quem não conseguir no dia 2, nas próximas quarta-feira, já sabe onde chegar. Beleza. Então, irmão, eu vou desejando aí para você vida longa e próspera, bons ventos e curvas muito suaves na tua estrada, meu brother. Obrigado por estar aqui. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Valeu. E vamos curtir a vida. Vamos que vamos. Valeu.